Olá, eu recebi há pouco um vídeo sobre um famoso pregador, vocês já sabem, já devem conhecer quando eu mostrar aqui, falando sobre Deus como fogo consumidor, que não crê como Deus como fogo consumidor. Eu vou assistir esse vídeo agora em primeira mão e vou tecer alguns comentários. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, fica até o final, porque eu vou estar comentando esse vídeo. Eu não creio no Deus que é fogo consumidor. Deus... Primeira palavra que o Kivitz traz. Eu não creio num Deus que é fogo consumidor. Bem, se ele não crê num Deus que é fogo consumidor, ele não está se referindo ao Deus da Bíblia. De fato, em Deuteronômio 4:24, nós temos a menção que Deus declara a si mesmo como fogo consumidor. Diz assim: declara o Senhor, o Deus de Israel, é um fogo que consome e um Deus zeloso. E dentro desse contexto aqui, ele está falando sobre santidade de Deus, sobre o caráter justo e santo e a sua intolerância com a idolatria, com os falsos deuses e com o pecado. Mesma coisa no Novo Testamento, para você não dizer que mas era Deus como se apresentava no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Alguns hereges vão tentar fazer essa distinção, o Deus do Antigo, o Deus do Novo. Ao longo da história nós temos alguns que tentaram fazer essa distinção e ela é totalmente errada e herética. Mas vamos para o Novo Testamento, em Hebreus capítulo 12, verso 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. E ele está falando da santidade de Deus, do Deus que purifica, do Deus que transforma, do Deus que rejeita o pecado, do Deus que também é juízo. Então, se esse Deus que ele diz que não crê, não crê num Deus que é fogo consumidor, é um outro Deus, mas não o Deus da Bíblia. Mas vamos em frente. Condena e que manda para o inferno e queima a gente no inferno. Churrasco humano eterno. Não creio nesse Deus. Um Deus que condena, que manda a gente para o inferno, churrasco humano eterno. Bem, se você lê em Apocalipse, se você ler nos Evangelhos, se você ler os escritos paulinos, você terá clareza e a confirmação de que Deus vai condenar os ímpios por toda a eternidade. E aqui você precisa entender o seguinte: alguns vão defender que o inferno existe, Deus manda para o inferno e vai chegar um tempo que eles serão aniquilados. Isso é um erro. Não vai haver esse aniquilacionismo, esse fim, essa exterminação ou ausência de existência. Porque senão a condenação não seria eterna. E o paralelo aqui entre sempre quando é colocado a condenação eterna é a salvação eterna. Se a salvação é eterna, se eternamente estaremos na presença de Deus, aqueles que foram remidos e salvos por Cristo, eternamente também aqueles que foram rejeitados e afastados e condenados também estarão num juízo eterno. A Bíblia fala de pelos séculos dos séculos. Em grego é aiona tu aiona, pelos séculos dos séculos. É uma condenação eterna cujo estado da temporalidade que nós temos aqui não consegue contemplar. Por quê? Porque a condenação, ela não é no estado temporal. O juízo eterno não é no estado temporal, como já disse. Condenação eterna é na dimensão eterna. Logo, nós não podemos pensar que quando Deus fizer novos céus e nova terra, isso aqui vai ser extinto, ou seja, o juízo vai ser extinto, A condenação eterna vai ser extinta. Por quê? Porque a aplicação desse juízo é já no estado eterno, assim como a vida, a nova vida de santidade na presença de Deus também será no estado eterno, logo, um tempo sem fim. E a ideia, a falácia aqui, esse joguinho de palavras de churrasco humano, não tem nada a ver. A ideia que se passa do sofrimento, de um fogo que nunca se acaba, é de um lugar de tormento e de dor, principalmente porque Deus não está lá visitando com amor, mas visitando com juízo. Mas vamos seguir aqui com a heresia. Você vai ficar aí para sempre, pecadora. O pastor perguntou se você queria aceitar Jesus como Salvador. Não aceitou? Vou te colocar na fornalha, porque eu sou fogo consumidor. Não dá. Bem, o pastor perguntou se você queria aceitar Jesus como Salvador, você não aceitou, vou colocar você no inferno. Primeiro, o pastor que pergunta se você quer aceitar Jesus, me desculpem, a verdade e a franqueza, o pastor está perguntando errado. Porque por mais que você aceite Jesus, se você não for aceito por ele, não vai mudar nada. Primeira coisa. Segundo, é que não aceito, vou jogar você na fornalha e você está condenado para sempre. A Bíblia diz que todo homem nasce em pecado.
e todos estão destituídos da glória de Deus, da graça de Deus. Em Romanos, Paulo vai dizer que a ira de Deus se levanta contra todo pecado e injustiça dos homens, e por nascerem todos em pecado, todos já estão condenados. Alguns por causa de Cristo, quando exercem fé em Cristo, e quando são aceitos por Cristo e escolhidos por Ele, aí sim, esses são livres desse estado de juízo e dessa condenação. Mas preste atenção aqui, porque o âmago desse problema está em entender a natureza santa e justa de Deus. Por quê? Porque há uma propagação hoje de um falso amor de Deus, como se o amor de Deus fosse permissivo de tal maneira que ele aceitasse você como você está, com os seus pecados, e que você não precisa se arrepender, confessar e deixar. Nós não podemos esquecer que Deus é santo. E porque Deus é santo, a justiça de Deus precisa ser satisfeita. De tal maneira que Deus não pode deixar o pecado nem o pecador impune. Ele precisa aplicar a justiça. Como é que isso acontece, então, na vida do cristão? É que há uma diferença entre aplicar a justiça, a ira de Deus contra todo o pecado e injustiça do homem, na vida do próprio homem, e aplicá-la em Cristo. Aqueles que estão em Cristo têm a justiça de Deus satisfeita na cruz do Calvário. Aqueles que não estão em Cristo terão a justiça de Deus satisfeitas nele mesmo, na vida dele, quando forem lançados na condenação eterna. Então, combatendo mais uma das heresias que se propagam pela internet. Deus abençoe.